Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está se preparando para o tão sonhado concurso público e espera, através desse concurso, mudar de vida. Eu sou o professor Luiz Fernando e hoje estou encarregado de passar a lei que trata do abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade. Antes existia uma previsão legal que tratava do conceito de abuso de autoridade, inclusive era uma lei um pouco antiga, era uma lei de 1965. Contudo, em 2019, esta lei foi revogada e agora temos uma nova lei que vai dar noção do conceito de abuso de autoridade. Antes de iniciarmos aqui a lei, é necessário que eu passe para você o motivo da criação dessa lei e também por que dizemos abuso de autoridade. Você, futuro agente público, todos os agentes públicos, eles vão ter uma prerrogativa do Estado, eles vão ter, então, aqui um poder do Estado para agir perante a sociedade, de forma que vai representar a vontade do Estado, então vai representar a supremacia do interesse público, correto? É eu dizer que o agente público, o servidor público, ou se não o empregado público, entre outros, eles possuem um poder maior para agir perante a sociedade, para fazer valer a lei, para fazer valer a vontade da maioria. Então, através desta vontade da maioria, através desse direito de agir, eles possuem uma prerrogativa, que é aqui considerada lá no direito administrativo de poderes administrativos. Então, através desses poderes administrativos, eles vão realizar atividades que são típicas do Estado. E, dentre essas atividades, o Estado cria uma lei para possibilitar o controle dessas atividades, para que o agente público, porventura, que venha agir perante a sociedade, que venha agir trabalhando, demonstrando a vontade do Estado, ele tenha um equilíbrio e tenha um controle. Pois qualquer abuso, qualquer excesso será punido conforme a nova lei de abuso de autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade é justamente para isso, para coibir os excessos das autoridades, aqui, dos agentes públicos. Então, se eu tenho um agente público trabalhando em prol da sociedade, trabalhando, exercendo a vontade do Estado e, assim, exercendo a supremacia do interesse público, eu falo que este agente ele vai ter um controle. Aquilo que ele praticar de forma excessiva, aquilo que porventura ele vier a agir de forma diferente que o Estado busca, ele vai ter uma punição. Então, é em decorrência dessa ideia que cria-se a lei de abuso de autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade é para coibir os excessos dos agentes públicos. Vamos ver daqui a pouco quem são os agentes públicos. Mas, em síntese, agente público é aquele que está trabalhando, aquele que está exercendo a função que o Estado possui. Eu tenho um servidor, eu tenho um empregado público, essas pessoas vão exercer a vontade do Estado e, exercendo a vontade do Estado, eles vão estar trabalhando em prol da sociedade, eles vão estar trabalhando para a sociedade. Servidor público, agente público, acima de tudo, ele vai ser uma representação do Estado naquele local. Vamos supor um policial militar, vamos supor um policial penal, vamos supor um policial civil. Ele vai representar a vontade do Estado e a vontade do Estado para esses agentes é a vontade de respeito à lei, de manter a ordem pública. Então, respeitando a lei e mantendo a ordem pública, eles vão ter prerrogativas. Eles vão ter direito de exercer determinadas funções, de exercer determinados atos que a sociedade no geral não pode exercer. E através desses atos e através desses direitos, eu falo que há um controle. Tudo aquilo que for excesso será punido. Será punido, inclusive, com a nova lei de abuso de autoridade. Existia, sim, uma lei antes que tratava do conceito de abuso de autoridade, mas não tinha um rol tão extenso quanto a nova lei. A nova lei traz conceitos onde ela visa aqui
atingir, ou senão ela visa atender à necessidade de observar as condutas dos agentes e também dos órgãos relacionados aqui à segurança pública, mas também aos órgãos que são relacionados ao judiciário, aos órgãos que são relacionados ao legislativo e ao executivo. Então, a nova lei, ela vai inclusive trabalhar com os agentes políticos. Quando vocês estiverem estudando direito administrativo, vocês vão ver esse conceito de agente político e vai entender o quão é importante essa nova lei e o quão essa lei traz benefícios para a sociedade. Eu tenho críticas também quanto à criação da lei, a criação de alguns mecanismos da lei, de alguns tipos penais. Com certeza, temos alguns tipos penais que foram criados aqui de forma ambígua. É um tipo penal aberto, é um tipo penal que cabe uma interpretação e essa interpretação fica dúbia. Além disso, eu falo para você que dentro da lei de abuso de autoridade, eu tenho previsões que vão atender e que vão buscar coibir os excessos que são praticados pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo. Dentro do executivo, os órgãos vinculados ao executivo, órgãos da segurança pública, também serão atingidos, serão aqui atendidos pela lei de abuso de autoridade. Destaquei alguns pontos para vocês que são importantes aqui quando vocês estão estudando a lei, que são necessários à observação, são esses seguintes pontos. Espero que vocês possam copiar em casa. Primeiro ponto, já adiantei, é um tipo penal aberto. E por que eu tenho esse conceito, professor, de tipo penal aberto? Porque cabe uma interpretação, cabe uma valoração do juiz no momento que ele está fazendo a análise da lei. O juiz, no momento da aplicação daquele tipo penal, ele vai analisar, eu vou ter um conceito tratando de determinada conduta. Contudo, o juiz ele tem que entender, ele tem que saber interpretar a lei para aplicar aquela modalidade, para conseguir falar se aquilo foi ou não abuso de autoridade. Eu não tenho de forma expressa determinadas situações onde eu posso falar é sim abuso de autoridade ou não é abuso de autoridade. Cabe uma análise, cabe aqui fazer um valor daquele ato, um valor daquele fato ocorrido. Junto a isso, também destaco para vocês que o bem jurídico maior aqui, que trata a lei de abuso de autoridade, é aqui, ó, coibir todo e qualquer desvio funcional. Se eu falo da lei de abuso de autoridade, eu vou falar que ela é direcionada ao agente público. Quem é o agente público? Daqui a pouco a gente vai ver, mas então, qualquer desvio funcional, vamos supor, um agente aqui vinculado à segurança pública, como eu já havia adiantado para vocês, ele, porventura, adentra em uma residência sem nenhuma ordem escrita de um juiz, nem mesmo um flagrante delito. Ele entra em uma residência sem existir nenhum mandado de busca e apreensão e também sem existir flagrante delito de algum ilícito penal. Este agente público que praticar essa conduta, ele vai responder pelo abuso que ele cometeu. Então, por isso que eu falo, qualquer desvio funcional. O bem jurídico é proteger qualquer desvio funcional. Então, todos aqueles agentes públicos, todas aquelas pessoas que trabalham para aqui, no caso, vamos falar de forma mais aqui exclusiva, todas aquelas pessoas que trabalham para os órgãos públicos, para aqui alguma, ou se não a administração direta, ou se não a administração indireta, todos esses vão ter a responsabilidade, eles vão ser vinculados à lei de abuso de autoridade. Então, se você, porventura, trabalha, se você, porventura, está exercendo uma função, está realizando uma atividade pública, você tem que ter noção que a lei de abuso de autoridade, ela pode sim aqui ser aplicada à sua pessoa, beleza? Então, a lei de abuso de autoridade, lembrem-se disso, é para coibir atividades, condutas ilícitas daquelas pessoas que estão prestando um serviço público, estão em uma função pública. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que eu falo que o bem jurídico é coibir todo e qualquer desvio funcional. Junto a isso, eu tenho que destacar para vocês que
todos os crimes que são aqui tratados à lei de abuso de autoridade, vamos ver que todos os crimes são punidos com pena de detenção. Quando chegar aqui dos crimes propriamente dito, vamos fazer a divisão entre pena de detenção e pena de reclusão. Mas lembrem-se, tratando da lei de abuso de autoridade, todos os crimes são punidos com pena de detenção. Junto a isso também destaco para vocês que não há modalidade culposa dentro da lei de abuso de autoridade. Já que eu vou falar de modalidade culposa, então antes falo sobre a divisão entre detenção e reclusão. Quando tratamos da pena de reclusão, podemos iniciar a pena de reclusão no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. No fechado vai ser em estabelecimento prisional, segurança média ou máxima. No semiaberto vai ser em uma colônia agrícola ou colônia industrial. E no regime aberto, na casa do albergado, correto? Já a detenção, que é a previsão que temos dentro da lei de abuso de autoridade, ela só pode ser aplicada no regime semiaberto ou no regime aberto. Haverá uma excepcionalidade de regime fechado se, porventura, aquele indivíduo que praticou alguma falta dentro do estabelecimento que trata do regime semiaberto, se porventura ele praticar alguma falta, aí ele é enviado para o regime fechado. Mas, em tese, na pena de detenção, aplica-se a noção de regime semiaberto e regime aberto. São divisões apresentadas no Código Penal, mas para que a gente possa ter uma melhor qualificação, um melhor estudo, então vamos dividir entre reclusão e detenção. Tratando da lei de abuso de autoridade, temos a aplicação das penas de detenção. Junto a isso, eu falo que não há possibilidade aqui de modalidade culposa, porque não tem nenhuma previsão dentro da lei de modalidade culposa. E lá no Código Penal também fala que para que o crime seja considerado culposo, é necessária uma previsão expressa. Aqui não temos nenhuma previsão expressa, então não há modalidade culposa dentro da lei de abuso de autoridade. E o que é modalidade culposa, professor? É quando eu tenho um indivíduo praticando o ilícito aqui naquela condição de imprudência, negligência ou imperícia. Ele em algum momento foi imprudente, ele em algum momento ele foi negligente ou imperito. Não tem essa condição aqui. Então, para praticar alguma conduta considerada como abusiva, como aqui tutelada pela lei de abuso de autoridade, eu falo que ele tem que ter a vontade de agir, a necessidade do dolo, ou se não, pelo menos, que ele perceba que aquilo é ilícito, mas ele ali aceita que aquilo aconteça. Considerado aí a condição de dolo eventual. Eu tenho a condição do dolo direto e do dolo eventual, mas tem a necessidade da existência do dolo para que eu possa falar sobre a lei de abuso de autoridade. Também eu tenho que destacar para vocês que o sujeito passivo da conduta, da ação, ele vai ser aquela condição de dupla subjetividade. Por quê? Sujeito passivo é tanto o Estado que sofre com aquela conduta daquele agente que não seguiu o seu regramento correto, aquele agente que, porventura, agiu com abuso de poder, agiu com abuso de autoridade, tanto a vítima que sofre aquela conduta considerada abusiva. Então, o Estado, porque a imagem do Estado está sendo vinculada com aquele agente que pratica aquele ato ilícito, o agente que está praticando o ato ilícito, ele é uma representação do Estado. Se eu, policial militar, se eu, policial civil, se eu, policial penal, porventura venho praticar alguma conduta abusiva, trabalhando em função aqui do Estado, representando o Estado, tanto eu estou sendo aqui vinculado àquela imagem ruim, mas também o Estado. Quando você percebe algum agente público praticando algum ato ilícito, eles vão falar que o policial penal, o policial civil, o policial militar praticou aquela conduta. Eles vão vincular o Estado diretamente como aquela conduta ilícita, como também praticada aquela conduta ilícita. Então, o Estado também sofre aqui com essa situação. O Estado, ele é atingido. E quando eu falo Estado, é por quê, gente? Porque ele vai representar ou a União, ou o Estado propriamente dito,
vamos supor, em Minas Gerais, ele vai representar o estado de Minas Gerais, ou se não, os municípios ou o Distrito Federal. Se porventura ele, na representação, exercendo a vontade desses entes, ele pratica o abuso de autoridade, eu falo que automaticamente ele vai ter dois sujeitos passivos. E desses dois sujeitos passivos, um é a vítima e o outro é o Estado. Separando o conceito de sujeito passivo e sujeito ativo. Sujeito ativo é aquele sujeito que vai praticar o ato ilícito, que vai praticar a conduta. Já o sujeito passivo é aquele que tem o bem jurídico lesado, é aquele que tem ali, que sofre o mal, para ser mais direto. Então, o sujeito ativo praticou a conduta ilícita, no caso aqui, a conduta abusiva, e se eu pego a situação do sujeito passivo, é aquele que teve o bem jurídico lesado. No caso aqui, pode ser várias aqui modalidades, mas vamos ver cada uma. Mas é dizer que a pessoa sofre algum mal, ela tem algum bem jurídico atingido. Tanto a pessoa física, mas também o Estado. No caso do Estado, eu posso falar que é a sua credibilidade, a sua imagem que vão ser feridas. Beleza? Então era esse o destaque que eu queria falar para vocês. Outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, gente. Eu procuro passar os slides com a letra da lei, pois para o concurso público que você vai prestar, é melhor. A letra da lei, tratando aqui de legislação extravagante, é o melhor. Se eu tenho a condição da letra da lei, eu vou trazer ela para a prova, eu tenho então que trazer para a aula também a letra da lei, beleza? Então, iniciando aqui o estudo já diretamente com o conceito da letra da lei, destaco para vocês no artigo 1º, um momentinho, vamos mudar o artigo 1º. Ah, tá funcionando? Deixa eu ver, tá funcionando. Ô, gente, perguntei aqui o DJ no controle de tudo. Então, passando para o slide, artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Quero destacar para vocês essa primeira parte do artigo 1º, pois é muito importante e isso cheira à prova. Por que chega à prova, gente? Porque coloca lá, cometidos por agentes públicos, servidores apenas. Isso fica aqui, uma coisa que confunde sua cabeça. Eu tenho agente público é o gênero. Agente público. Dentro dessa categoria, dentro desse conceito, eu posso ter servidores públicos, eu posso ter empregados públicos, eu posso ter aqui agentes temporários, entre outros. Então, não tem a necessidade de falar que é somente o servidor público que vai praticar. No conceito de direito administrativo, servidor público é aquele que vai possuir aqui um estatuto próprio. Servidor público, ele vai ter também a possibilidade de prestar um concurso público e, nesse concurso público, conquistar uma estabilidade. Então, eu falo que o servidor público é aquele servidor efetivado. Contudo, eu tenho outras categorias, eu tenho outros conceitos dentro do agente público. Agente público é um gênero. Eu posso ter, dentro desse conceito de agente público, servidor público, eu posso ter empregado público, eu posso ter aqueles agentes temporários, entre outros. Então, por isso que a lei fala para você que os agentes públicos, servidores ou não, tomem cuidado com essa partezinha. Pode ser o servidor ou pode ser qualquer outro aí, agente público de outras modalidades, de outras categorias. Então, por isso que a lei traz para a gente a noção de servidor público ou não. Tomem cuidado com esse ou não, porque na hora da prova isso cheira a prova, isso traz aqui para a gente uma condição para cair na prova. E por ser uma lei de 2019, por ser uma lei que traz várias inovações, é muito importante você estudar para a prova, pois o examinador, na verdade, ele procura justamente essas inovações para cobrar de você o conhecimento necessário para que você possa se tornar um agente público também, no caso aqui, servidor público, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então, uma nova ideia que trouxe aqui antigamente, eu tinha somente aquele conceito, aquela condição de
exercício das funções. Mas hoje eu também tenho a condição aqui, ó, a pretexto de exercê-las. Então, vamos ver mais para frente, mas eu tenho tanto o servidor atuando como representante aqui, atuando como representação do Estado, mas eu tenho também aquele servidor, eu tenho também aquele agente público que dá a carteirada. Ele chega em determinado local, não, mas eu sou fulano de tal, eu trabalho em tal situação, eu sou fulano de tal, eu não vou fazer tal ato porque eu sou de determinada instituição, eu exerço tal função. Então, a lei de abuso de autoridade, ela vem coibir esses atos também. Fulano de tal falando, mas eu sou de tal cargo e tal cargo não permite que você me trate assim, ou senão eu não vou fazer tal coisa que você está determinando que eu faça, pois eu não obedeço às ordens que você está destacando para mim. Vamos supor, o sujeito, uma hipótese, o sujeito, ele exerce uma função que ele considera ser uma função maior, você aborda esse sujeito, determina que ele tenha determinada conduta, pois existe uma previsão regulamentar para tal ato, ele questiona você e fala, não vou fazer. Esse sujeito, na hora que ele fala, não vou fazer, olha aqui quem que eu sou, aquela conduta que ele pratica pode ser enquadrada na condição de abuso de autoridade, pois ele está utilizando do cargo dele, a pretexto aqui, ó, de exercer o seu cargo, para não realizar determinados atos. Não, mas eu sou fulano de tal, eu exerço tal cargo, eu não vou praticar determinado ato. Então, a pretexto de exercer o seu cargo, utilizando da carteirada, ele também vai praticar aqui a conduta abusiva, a conduta considerada como abuso de autoridade. Beleza? Então, eu tenho tanto no exercício da sua função, no exercício direto, trabalhando no dia a dia, mas também naquela condição de pretexto de exercer a sua função. Ou seja, aquele momento que ele fala, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho a carteira tal e também trabalho em tal lugar, em tal instituição. Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Você lembra que eu busquei para vocês ali no início da explicação aquela condição aqui dos poderes administrativos? Todo agente público, ao ingressar na carreira pública, ele vai ter um poder administrativo, ele vai poder exercer condutas que a sociedade no geral não pode exercer. E isso é para representar o Estado. E o Estado, aqui no caso eu falo Minas Gerais, ou se não a União, o Estado, ele tem uma noção que ele vai atender à supremacia do interesse público. Então, ele vai atender à vontade da sociedade no geral. Então, você, com essa representação do Estado, com essa supremacia do interesse público, você vai ter um poder superior, um poder, não vou falar superior, mas um poder diferenciado. Você vai ter prerrogativas, onde essas prerrogativas vão dar o direito de realizar determinados atos. Se você abusar desse poder, como apareceu ali na lei, você vai ter aplicação da sanção vinculada à lei de abuso de autoridade. Beleza? Quanto ao conceito de abuso de poder apresentado lá no direito administrativo e também da lei aqui que trata da abuso de autoridade, José dos Santos Carvalho, filho, um dos doutrinadores de direito administrativo, um dos melhores doutrinadores, inclusive, de direito administrativo, em seu livro, ele traz a condição que são aqui análogos à condição de abuso de poder lá no direito administrativo e também abuso de autoridade. São iguais, são conceituações iguais. Tanto o abuso de poder, quando você estuda lá tanto nos atos administrativos quanto nos poderes administrativos, que ocorre determinadas condições para o abuso de poder, lá o abuso de poder vai ser semelhante aqui ao abuso de autoridade. Então, são semelhantes, são iguais. Beleza? Continuando, já no parágrafo 1º, destaco para você o seguinte, que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, gente, eu quero dizer a você que
quando eu estou praticando abuso de autoridade, não necessariamente eu estou visando algum ganho econômico. Eu posso praticar abuso de autoridade para beneficiar um terceiro. Vamos supor, eu, delegado de polícia, instauro um inquérito perante determinada pessoa para prejudicar ela em uma campanha política. Vamos supor, eu ingresso no caso, na verdade, eu inicio aqui um inquérito policial para prejudicar determinada pessoa, pois o meu amigo também vai se candidatar a prefeito de determinada cidade. Sabendo disso, eu instauro um inquérito policial contra o seu adversário. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos prejudicar ele com esse inquérito policial, vamos deixar aqui uma noção que ele é corrupto, vamos deixar uma noção que ele está envolvido com um crime, com um ilícito penal. Meu amigo fala, perfeito, vamos fazer isso. Então, para trazer essa condição de beneficiar terceiro, eu crio esse inquérito policial. Criando esse inquérito policial, automaticamente eu vou praticar uma das modalidades da lei de abuso de autoridade. Eu vou praticar uma conduta abusiva. Eu não estou respeitando a vontade da sociedade. Eu estou aqui realizando a conduta por uma condição pessoal. Além disso, com benefício próprio. Vamos supor que, para me autopromover, eu também instauro um inquérito. Eu também viso instaurar um inquérito para falar, olha, estou investigando fulano de tal. Eu sou um delegado que tem aqui, uma coragem maior que todos os outros delegados. Fulano de tal é um fulano importante. Eu quero me autopromover através do meu inquérito. Se isso acontece, também falo na lei que trata aqui do abuso de autoridade. E, junto a isso, eu tenho a condição de satisfação pessoal. Inclusive, vamos ver, gente, isso é da lei, isso não é aqui um conceito que eu trago devido à condição pessoal, mas vamos ver que a lei, ela passou a proibir a divulgação da imagem de detentos, a divulgação da imagem de pessoas que foram apreendidas ou que foram presas em decorrência de dizer que tal divulgação é para satisfação pessoal daquele agente público que realizou a apreensão. Então, evitando essa satisfação pessoal, eu vou falar, olha, você não pode mais divulgar a imagem. Você não pode mais dar publicidade aos atos. Se porventura você dar publicidade a estes atos, o que acontece? Você vai praticar uma conduta considerada abusiva. Então, se eu tenho aqui você divulgando essa imagem, eu vou falar que você praticou o crime de abuso de autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade, ela vai coibir aqui condições onde você vai prejudicar outrem, você vai prejudicar outra pessoa, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Ou também vai realizar aquele ato por mero capricho ou satisfação pessoal. Então não cria a ideia que é por condição, que é por um ganho econômico, que é por algum vinculado, ao dinheiro, vinculado a algum valor. Se você praticar a conduta para prejudicar outra pessoa, para beneficiar terceiro ou beneficiar a si mesmo, ou se não por mero capricho ou satisfação pessoal, você vai praticar a conduta considerada como abuso de autoridade. Tome muito cuidado e prestem muita atenção nisso. Não é ganho econômico, e sim satisfazer a sua vontade pessoal. Você vê nessa condição o excesso, no caso, de poder, mas também, principalmente, você vê o desvio de finalidade das suas condutas. Você vai desviar a finalidade que você tem, que é proteger a sociedade, que é exercer aqui a condição de trabalhar para a sociedade, e vai satisfazer uma condição pessoal. Última ideia aqui no parágrafo 2º, e vamos para o outro bloco. O que acontece no parágrafo 2º? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Rui Barbosa já trazia essa conceituação
que existe, então, aqui a vontade de criação de um crime da hermenêutica jurídica. E o que é a hermenêutica jurídica, professor? A interpretação da lei. Não pode ser criminalizada a interpretação da lei. Se eu, delegado X, pego o inquérito, interpreto que aquela conduta ilícita foi um furto qualificado mediante fraude e instauro esse inquérito dessa forma, vem o promotor de justiça e faz a denúncia e aí entra, no caso, vamos dizer que ingressa com uma denúncia, destacando que, na verdade, o crime trata-se de um estelionato, eu não posso falar que um dos dois vai ser penalizado por isso, porque é hermenêutica jurídica, é interpretação. A interpretação dentro da lei, a interpretação dentro dos fatos não pode ser criminalizada. Então, o crime de hermenêutica jurídica, ele não vai ser penalizado, beleza? Então, se eu interpreto uma coisa, eu, agente público, interpreto uma coisa da lei, o outro agente vem e interpreta de forma diferente, isso não é criminalizado. Perfeito? No próximo bloco, continuamos. Até mais.